Vamos dar continuidade então com o exemplo 2.8, que é o último que o livro traz, e depois eu vou começar a resolver alguns exercícios que eu selecionei do livro. Bom, creio que também não vai ser muito rápido dessa vez, então vamos ao primeiro. Esse exercício ele tem algumas perguntas, então ele dá esse mapa, ele dá alguns pontos de relevância, que são os pontos B, o ponto O, o ponto A e o ponto P. Ele dá uma medida de escala que no nosso caso não vai ser relevante, e ele também dá o eixo. Então eu tenho um eixo aqui, né, norte-sul, leste-oeste, com o IJ na direção positiva, como norte e leste. Na primeira pergunta, ele quer saber o seguinte: qual é a menor distância entre os pontos A e B? E para isso, ele dá esses vetores posição que estão associados aqui. Então eu tenho ROA, ROP e ROB, as três medidas vetoriais que nós temos. E a pergunta dele é: qual é a distância de A até B? Observe que nós não temos isso. Se eu copiar essa imagem aqui para fazer alguns desenhos, a gente vai observar o seguinte: eu tenho ROA e eu também tenho ROB. O que ele quer saber é o RAB. Então, observem que eles não estão dentro daquela regra do método ponta-cauda. A partir disso, eu posso movimentar ou modificar qualquer um dos dois. Eu vou fazer isso com o A. Eu vou fazer o seguinte: eu vou virar essa seta. Então, observe que quando eu viro a seta, agora eu tenho um método ponta-cauda, porque eu tenho aqui o vetor AB, aqui eu tinha o vetor OA, agora eu tenho o vetor AO. Vou escrever aqui no claro. Vetor AO, né, agora. E aqui eu tenho o vetor OB. Então eu tenho basicamente tudo que eu preciso, mas na teoria nós não temos o vetor OA, nós temos o vetor, ou melhor, não temos o vetor AO, temos o OA. E aí vem aquele comentário que eu fiz anteriormente. Se eu tenho um vetor, no caso aqui o RAO, ele é igual ao negativo do ROA, ou o contrário, certo? A partir disso, como nós temos ROA, eu posso pegar o negativo desse vetor e a partir disso eu vou escrever então menos 44i mais 9j em metros. Então observem que eu tinha aqui 44 menos 9j. Agora eu tenho então menos 44i mais 9j. A partir disso e dessa construção que eu fiz aqui do lado, a gente pode proceder à soma e encontrar o vetor resultante, né? O que é a geometria do que eu escrevi? Eu escrevi que RAO mais ROB é igual a RAB. Então, a partir dessa escrita, é só proceder à soma, substituindo. Então, RAO é o que a gente acabou de determinar. Então, eu tenho aqui RAO menos 44i mais 9j, e eu tenho ROB, que é menos 12i
mais 53J. Isso é igual a RAB. Então, somando aqui, menos 44 menos 12, eu vou ter menos 56i, e 53 mais 9, eu vou ter 62J em metros. Então, esse é o vetor RAP que eu estava procurando. Além disso, a gente pode calcular qual é o módulo desse vetor, né? Qual é realmente essa distância. Então, menos 56 ao quadrado, mais 62 ao quadrado, e depois eu tiro a raiz, né? Então, vou escrever isso. Menos 56 ao quadrado, mais 62 ao quadrado, e depois eu tiro a raiz. Então, o vetor, o módulo, né, desse vetor AB vai ser 83,5. Na verdade, isso está dado em quilômetros, né? Não é em metros. Então, é quilômetros. Então, corrijo aqui. E também preciso corrigir aqui. Bom, então essa é a parte A. Agora, na parte B, ele faz a mesma pergunta. Qual é a menor distância entre A e B? Mas agora tem um detalhe. Ele quer essa mesma menor distância entre A e B, mas considerando que nós vamos utilizar um navio. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso atravessar A, B do jeito que eu fiz aqui, né? Eu preciso ir de A para P e de P para B. Então, copiando de novo esse desenho para que nós possamos entender isso claramente, vamos ver o seguinte. O meu trajeto é de A até P e depois de P até B. Isso vai me dar uma resultante AB maior do que a anterior, certo? Mas o que a gente sabe? Na verdade, a gente conhece aqui OA e OP. Então, e OB. Observe que eu não sei AP, não sei PB. Então, eu preciso descobrir isso. Qual vai ser o procedimento, né, que nós vamos utilizar? Eu vou fazer isso com uma outra cor. Vou pegar agora então o verde. Para mostrar o seguinte. Eu vou calcular esse triângulo OP, OA. Vou escrever aqui é A, aqui é P, aqui é B e o O está visível aqui, né? Então, observe que eu vou calcular o verde primeiro, né? O verde com o vermelho, que vai ser OA, OP, que vai dar a distância AP. E essa aqui vai ser a distância AP. Depois, eu vou calcular OP com OB. E a partir disso eu vou criar a distância PB. Só que da mesma forma eu preciso inverter esses vetores, né? Eu preciso escolher um deles aqui, ou OA ou OP, para poder fazer a soma no método ponta-cauda. Então eu fiz aqui esse desenho para a gente perceber isso, né? Eu tenho o ROA, o ROP e o RAB. Eu quero descobrir o RAB. E
O que eu vou fazer vai ser inverter o ROA. Por quê? Porque a gente já fez isso aqui em cima, então a gente já tem essa informação, quem é RAO. E a partir disso, modificando, né, essa ordem, eu vou ter agora essa soma, onde eu vou ter RAO. Então, RAO mais ROP vai ser igual a RAB. O RAO é esse que nós calculamos em cima, invertendo o sinal, e o ROP é o que está aqui, 61I mais 31J. E isso vai ser igual ao RAB. Então, fazendo essa soma, nós temos que 61 menos 44 vai dar 17. E 9 mais 31 vai dar 40. Então, em quilômetros, esse é o meu vetor RAB. Agora o mesmo processo eu vou fazer aqui embaixo. Eu tinha aqui o vetor verde, que é o ROP, e eu vou fazer esse cálculo também agora com ROB. Então perceba que eu posso inverter ROB ou ROP. Eu vou pegar o ROB e vou fazer a inversão dele. Então o ROP, se eu mudar o sinal, né, menos ROP é igual a RPO. A partir disso eu posso escrever que RPO mais ROB é igual a RPB. E especificamente nós queremos RPB. A partir disso, quem é ROP? É o que nós temos aqui, 61 mais 31. Então RPO é menos 61 menos 31J, mais o ROB, que é menos 12 mais 53. Menos 12I mais 53J, e isso vai ser igual ao RPB. Então, menos 61 menos 12 vai dar menos 73I. Menos 31 mais 53 vai dar mais 22 em J. Então, isso daqui é o meu RPB. O que nós podemos fazer agora é o seguinte: obter o módulo de cada um desses vetores. Então eu vou escrever aqui em cima: o módulo de RAB vai ser 17 ao quadrado mais 40 ao quadrado, e tirar a raiz disso. Isso vai dar 43,5 quilômetros. O módulo de RPB vai ser menos 73 ao quadrado mais 22 ao quadrado. Isso vai dar 76,2 quilômetros. Então, a distância total vai ser a soma do módulo de RAB mais o módulo de RPB. Observem que não é o vetor RAB. Na verdade, eu fiz alguma coisa estranha aqui. RAP. Aqui que eu escrevi errado. E aqui também, né? RAP.
Deixa eu só corrigir isso aqui, porque na hora que eu mandar o PDF para vocês não está errado, né? RAP, PAP. Aqui é POOB, que vai dar o PB. Ok. Então eu tenho agora RAP mais RPB, o módulo disso, né? RAP é 43,5, RPB é 76,2 e isso vai dar então 119,7 quilômetros. Então essa é a distância percorrida. Por quê? Porque isso foi pela água e não a distância direta, né, de A até B. Bom, e aí temos uma letra C, que é uma aplicação um pouco diferente, e aqui é importante que vocês tenham atenção nisso. Nós vamos obter, através dessa teoria que nós vamos aplicar agora, uma forma de obter coordenadas através de vetores unitários. Observe o seguinte: quando você multiplica por IJ, você está em um vetor unitário na direção I e na direção J. Mas em alguns momentos você não sabe quais são os vetores unitários específicos em determinada direção. Mas você pode descobrir se você conhece o vetor. Então, conhecendo o vetor, você encontra um vetor unitário dele, consequentemente na direção deste vetor. E a partir disso, você pode encontrar coordenadas ao longo desse vetor ou ao longo da direção, da linha de ação desse vetor. Então pense no seguinte: eu disse aqui que o vetor AP ele tem 43,5 unidades, né? E a coordenada dele a gente descobriu aqui, em algum lugar, aqui em cima. Mas e se eu não quisesse esse vetor com 43 de módulo? Se ele tivesse 20, quais seriam as novas coordenadas? Se ele tivesse 10? Basicamente, essa contextualização é a nova pergunta que ele faz, que é a letra C. E ele diz o seguinte: o navio ele cruza 20 quilômetros na direção AP. Então, a partir disso, qual é a nova coordenada? Ou melhor, não qual é a nova, mas qual é a coordenada desse ponto com módulo 20? Essa basicamente é a pergunta. Então vamos olhar, eu deixei mais uma imagem aqui já, para nós conseguirmos visualizar, é importante ver isso. Então, observe o seguinte: a gente tinha aqui o vetor AP, ok. Esse vetor, nós já sabemos que ele tem um módulo de 43,5. Mas agora nós queremos outro, né? Eu vou fazer ele de verde aqui, Então eu tenho um outro vetor, ele está em cima do vetor AP, mas ele é menor, a intensidade dele é menor. E aí a pergunta é: quais são, né, as coordenadas aqui desse vetor? Então nós temos outras possibilidades, né? Observem que a gente conhecia aqui o OP, o OAA, mas isso aqui a gente não sabe, isso aqui é um outro ponto, né? Vamos colocar aqui que é um ponto C. Vamos fazer assim. Isso aqui é um ponto C, né? E agora, o objetivo é calcular essa distância. Então, observem que ROA mais ROC mais RAC, eu vou até escrever isso aqui, ROA mais ROC me dá essas coordenadas,
ou melhor, RA, me dá essas coordenadas ROC. Então, eu consigo fazer essa conta. Só que tem um problema. Eu não sei quem é esse ROC. Eu não sei o tamanho desse vetor. Posso descobrir. Eu posso usar aquele método anterior, onde eu já tenho aqui duas medidas, né? A medida de RAC e a medida de ROA, porque eu já disse que AC é 20, né? Na direção de AP é 20, então até esse ponto C eu tenho 20. Só que eu não sei ângulo nenhum. E observa que eu também não sei a medida de OC. Eu sei a medida de AC. Então aquele método não dá muito certo agora, porque faltam informações. A partir disso, nós vamos usar a teoria do que nós vimos até agora, que é o seguinte: nós conhecemos o vetor AP. A partir disso é possível criar um vetor unitário AP, que é dado por RAP dividido pelo seu módulo, RAP, né? RAP vamos ver onde está RAP aqui, 61 mais 31, é isso mesmo? É o A, o B, o P, AP. Não, aqui, 17 mais 40. Então, 17i mais 40j dividido pelo seu módulo, que nós já calculamos em algum momento aqui, ó. O módulo de RAP é 43,5. Bom, a partir disso, a gente pode fazer a divisão, né, para obter um número fracionário. Vamos ver quanto dá. Então, eu teria 0,39 para I e 0,93 para J. Com isso, eu tenho então um vetor unitário na direção de AP. Como ele é um vetor unitário, isso quer dizer o quê? Que cada medida, né, cada medida das projeções, na verdade, ela pode ser calculada se eu multiplicar a intensidade nessa direção. Então, por exemplo, se eu tiver 1 km em relação a AC, eu vou obter 0,39 km para I e 0,93 para J. Se eu tiver 2, eu vou multiplicar isso daqui. Então, a partir disso, vocês vão conhecer agora uma metodologia que é a obtenção de um vetor que está na mesma direção de outro vetor, mas que possui intensidade diferente. Então, com isso, é como se eu conseguisse uma projeção em cima de um outro vetor. Então, observe que o vetor que eu quero é o vetor AC. Para isso, eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou multiplicar o módulo do vetor AC pelo vetor unitário AP. Porque o que isso quer dizer? Eu vou obter as coordenadas de AP sobre o vetor, ou melhor, vou obter as coordenadas de AC, certo? Sobre o vetor AP. Por quê? Porque AC é paralelo a AP. Então eu quero, só que ele é menor, ele poderia ser maior também.
Então, a partir disso, eu vou obter as coordenadas dele. Então, o que eu vou fazer é pegar a sua intensidade, que é 20, e multiplicar pelo vetor unitário que eu encontrei aqui em cima. A partir disso, eu vou obter o seguinte vetor: 7,8 I mais 18,4 J em quilômetros. E um processo de conferência básico é: se você for calcular o módulo desse vetor, você precisa retomar o valor anterior, que era os 20 quilômetros. Isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, isso prova que essas são as coordenadas como uma projeção em função dele ser paralela ao vetor AP. Mas essas são as coordenadas de AC. E a pergunta não é essa, né? A pergunta, na verdade, é qual é a coordenada desse ponto em relação ao ponto O, né? Em relação à origem. Então, a partir disso, nós vamos retomar essa construção aqui de cima para fazer essa conta. Então, ROA, isso foi dado em algum momento. ROA é 44 menos 9. Então, vou copiar isso aqui só para lembrar que a gente está retomando. Então, ROA é 44 I menos 9J. RAC nós acabamos de descobrir, é 7,8 I mais 18,4 J, e isso precisa ser igual ao ROC. Então, somando, nós temos que ROC é 51,8 I e ROC em J é 9,4, também em quilômetros. A partir disso, embora eu acho que não foi pedido, mas nós podemos calcular o módulo de ROC. Aí isso vai dar 52,64 quilômetros. Depois vocês façam a conferência desse cálculo. E bom, assim nós conseguimos obter as coordenadas. Observem que as coordenadas são esse resultado propriamente, tá? E por que não é esse? Porque esse considera a distância de A até C. Esse considera a distância de O até C. O meu O é o ponto 0, 0. Aí lembrem-se que uma coordenada, ela vai ser o ponto de X em C menos o ponto de X em O. O ponto de Y em C menos o ponto de Y em O. Como X0 e Y0 são zeros, então eu obtenho 51,8 e 9,4. E, bom, esse é o ponto C, né? Então esse aqui é o ponto C. Bom, assim terminamos o primeiro. Demorou bastante porque ele é dado em 3 partes, né? Mas eu também queria ser bastante específico quanto a essa construção inicial, porque é a primeira vez que vocês vão ver isso e será usado extensamente. Então, indo para o primeiro exercício proposto que eu escolhi, esse exercício tem uma quantidade de itens, né, que ele solicita, e de um modo geral ele pergunta na letra A e B qual é o vetor posição do R a B e o contrário, o vetor posição do R
RBA. Então, observem que o eixo X positivo é para a direita, o Y positivo é para cima. Então, o vetor RAB, o A está aqui. Então, de A até B, eu tenho 4 metros em X e eu tenho 3 em Y, só que 3 descendo. Então, a partir disso, eu tenho o seguinte, o vetor RAB vai ser 4 em I menos 3 em J. Embora você também pode escrever mais, né? A gente poderia fazer mais menos 3, mas já vou fazer isso direto. Menos 3 em J em metros. Quem é o vetor RBA? Ele é o negativo do vetor RAB. Então, ele é o menos 4i mais 3j em metros. A segunda pergunta, ele quer saber qual é o vetor unitário do vetor AB. Então, do vetor AB, ele quer saber qual é o unitário. E aí esse unitário vai ser RAB dividido pelo módulo de RAB. O módulo de RAB vai ser 5, porque eu tenho 3 aqui, eu vou fazer aqui em cima. O módulo de RAB vai ser 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 25. 9 mais 16, 25. Então, o módulo de RAB o módulo dele vai ser 5 metros. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Eu tenho 4i menos 3j em metros dividido por 5. Eu vou tirar o metro. Então, isso aqui vai me dar um vetor unitário de 4 sobre 5i menos 3 sobre 5j. A gente pode dividir e obter o fracionário dele, né? Mas não tem necessidade. Não agora, pelo menos. Na letra D, ele pede o unitário de BA. E o unitário de BA basicamente é o contrário, né? Porque eu tenho aqui agora o vetor menos RAB em cima, e o módulo de RAB vai ser igual ao módulo de RBA. Então isso aqui não vai alterar. Então o que eu vou obter é menos 4 sobre 5i mais 3 sobre 5j. Então essa é a parte bastante simples, né? Agora ele faz uma pergunta um pouquinho diferente. Eu tenho aqui uma força, de 12 kN. E aí ele pergunta o seguinte: essa força aplicada na direção essa força no formato AB, então a força de A para B aplicada em A, isso quer dizer puxando A, porque está na direção AB, qual é o vetor que representa essa força? E já aproveitando a letra B, é o contrário, eu tenho a força agora BA, então a força aplicada em B. Qual é o vetor que representa essa força? Provavelmente vocês já raciocinaram que o vetor AB é igual ao negativo do vetor BA, ou que o vetor BA é igual ao negativo do vetor AB. E isso realmente procede. Agora, como que a gente vai fazer essa conta? Do mesmo jeito que nós fizemos ali em cima para descobrir esse vetor OC e o AC também. Então, nós vamos precisar dessa relação,
multiplicar o módulo do vetor pelo vetor unitário da mesma direção que ele está sendo aplicado. Agora cuidado, hein? O módulo, neste momento é módulo. Em um momento posterior nós vamos tirar o módulo e nós vamos multiplicar vetor por vetor. São duas coisas relativamente distantes, então cuidado com isso. Então lembrando aqui, a força é 12, né? 12 F é igual a 12 kN. Então o nosso processo para calcular FAB vai ser multiplicar F pelo vetor RAB, dividir pelo seu módulo do vetor RAB. A gente já obteve o módulo de RAB, ou melhor, o unitário de RAB, né? Vou até aproveitar, vou escrever aqui, ó, isso também pode ser representado assim, na multiplicação pelo unitário. F é 12 e o vetor unitário AB é esse aqui, ó. Então eu tenho aqui 4 sobre 5 em I menos 3 sobre 5 em J. Então o vetor FAB vai ser igual a 9,6I menos 7,2J em kilonewton, né? Na verdade, em kilonewton. Novamente, se você calcular o módulo, né, desse vetor FAB, você precisa obter novamente os 12 kN. E na letra F, que ele pergunta quem é o vetor agora FBA. E lembrando que ele é o contrário de FAB. Mas, para fazer isso mais específico, vamos usar o mesmo cálculo. Eu tenho o vetor FBA, que vai ser igual a F vezes o vetor RBA dividido pelo seu módulo. Então, com isso, eu vou obter aqui 12 vezes menos 4 sobre 5i mais 3 sobre 5j. Basicamente o que vai acontecer, a gente só vai mudar o sinal. Então agora eu tenho menos 9,6i mais 7,8j em kilonewton. Bom, vamos seguir mais um e aí eu encerro esse vídeo que já está ficando grande também. Então agora nós temos um outro exercício semelhante. Observem que as perguntas são as mesmas, mas agora ele está aplicando de uma forma diferente, né? Então você tem essa corda aí que vai do ponto A até o B, onde o ponto A está no cachorrinho e o ponto B está na mão da pessoa. O eixo XY continua sendo o padrão e está sendo aplicada uma força aí de 8 libras com um ângulo de 30 graus. Então a primeira pergunta que ele faz, dado que o tamanho da corda é 4, ele pergunta o seguinte: qual é o vetor AB e qual é o vetor BA? Então observem que o modo de calcular isso vai mudar. Nós não temos as mesmas informações daqui, ó. Eu não tenho as distâncias nos eixos, eu tenho apenas a distância da hipotenusa do triângulo associado aqui, né? Então eu tenho aqui um triângulo. A partir disso, nós podemos calcular a projeção em x e em y. Então a projeção em x vai ser 4 vezes o cosseno de 30. E isso aqui vai dar 2 raiz de 3. Raiz de 3 na unidade FT, que é a unidade de pés. E eu posso fazer a mesma coisa para y, né? Onde eu vou ter 4 pés vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, então eu vou ter 2
PES, 2FT. Bom, agora eu posso calcular então o vetor RAB. Observem que eu já tenho a resposta, né? Ele é 2 raiz de 3 em I e ele é 2 em J em PES, FT. Para a letra B, essa altura vocês já sabem, né, que o RAB, ou melhor, o RBA é igual ao menos RAB. Deixa eu até conferir se eu não escrevi isso errado aqui em cima. Isso. Então, o que eu vou ter? Menos 2 raiz de 3i, menos 2j em PES. Na terceira, ele quer saber o unitário. Então, o que nós precisamos fazer? Calcular o módulo de AB, porque eu escrevi errado aqui. Então, tem aqui AB dividido pelo seu módulo, onde AB é 2 raiz de 3i mais 2j, e o módulo de AB vai ser raiz de 28. Só que não há necessidade de fazer esse cálculo. A gente pode fazer uma outra coisa. O vetor unitário, ele necessariamente é cosseno de θi mais seno de θj. Então, o que nós vamos obter aqui de vetor unitário é cosseno de 30i mais seno de 30j, que basicamente vai nos dar raiz de 3 sobre 2i mais 1 sobre 2j. Então, esse é o vetor unitário RAB. Quem vai ser o vetor unitário RBA? Logicamente o contrário, né? Então, o vetor unitário RBA vai ser menos raiz de 3 sobre 2i menos meio j. E agora, talvez o que acaba sendo a pergunta mais difícil, né? Deixa eu só descer isso aqui. Então, que é a letra E e a letra F. Na letra E ele pergunta qual é a força FAB, ou seja, a força aplicada em A que vai na direção de B. Então, a força FAB, eu vou escrever para que isso continue bastante claro, é a força vezes o vetor unitário AB. O que muda é que agora a gente escreveu o vetor unitário AB em termos de cosseno e seno. Mas observem que se eu utilizar então agora a força que é 8 libras e multiplicar pelo vetor unitário, que é raiz de 3 sobre 2i mais meio j, eu vou obter uma força de 4 raiz de 3i mais 4j em libra força. Esse valor tem que ser o mesmo de multiplicar pelo vetor unitário calculado aqui. Bom, se a gente fizer isso, só tem alguma coisa estranha aqui. Acho que aqui não é raiz de 28. Vamos ver. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 6, 12, 16. Então, raiz de 16 é 4. Tá. Aí, então, eu já posso simplificar, né? Vai ficar
raiz de 3 sobre 2 e meio, que é exatamente exatamente o que eu achei aqui, né? Raiz de 3 sobre 2 e meio. Bom, se eu fizer o cálculo, então eu preciso obter a mesma coisa, logicamente, são os mesmos números. Fazendo a letra F, então, para encerrar, eu tenho que FBA é igual a menos FAB, onde isso é igual a F vezes o vetor unitário de RBA, onde isso também é igual ao cosseno de θ I mais o seno de θ J. Observem que o θ muda, tá? Porque quando você vai agora de B para A, o θ não é mais esse, o θ é esse. Ou melhor, é esse de baixo. De qualquer modo, nós vamos obter o mesmo resultado, né? Na verdade, aqui o θ não vai mudar, porque 30 vai ser o oposto pelo vértice. Enfim, o que vai mudar é o sinal, né? Porque agora o θ está aqui. Então, ele está medido no sentido negativo para cosseno e para seno. Então, o que nós vamos ter é que o F, vou fazer de outra cor isso, o FBA vai ser igual a 8 vezes menos raiz de 3 sobre 2i menos meio j, e isso vai ser igual a menos 4 raiz de 3i menos meio j em libra-força. Então, com isso, nós fizemos os dois primeiros exemplos, ou melhor, os dois primeiros problemas que eu selecionei. Eu não sei nem que número ele é nesse subcapítulo, mas eu sei que tem outros. Inclusive, um dos exercícios, um conjunto que tem lá é o seguinte: volte no subcapítulo anterior e refaça todos eles através da representação cartesiana. Então, vocês podem tentar fazer isso também, é muito relevante. Logo, nós vamos continuar fazendo alguns outros exercícios aqui. Então, eu selecionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sendo o 8 aqui o nosso auge, é o mais difícil deles. Então, logo nós continuamos